que os casais brigam. Olá, eu sou Kiara Santos, é um prazer ter você aqui no meu canal. Não esquece de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Aproveita e já curte aqui. Bom, por que os casais brigam, né? Isso é um assunto que tá muito pop, porque o que acontece, muitos casais vivenciam dentro de um relacionamento onde não há uma conexão. Como assim, Kiara? A maioria dos casais não conseguem ter um diálogo, não conseguem se entender e vivem sempre à beira da explosão. Mas por que isso acontece? Primeiro, porque há uma desconexão consigo mesmo. Então, imagine o seguinte: se você não consegue se conectar com a sua essência, entender o que você realmente quer, o que você gosta, como você vai conseguir entender o que o outro quer? A grande parte dos divórcios acontecem porque os casais pensam que vão transformar suas vidas após o casamento. Se no namoro já está dando errado, tem grandes chances de que no relacionamento isso continue se prolongando. Porque as pessoas, elas não estão dispostas a mudar pelas outras. O homem geralmente ele casa com a mulher acreditando que ela não vai mudar. E a mulher ela casa com o homem querendo que ele mude, né? E pode acontecer sim o inverso, não tem problema. Só que o que acontece? Se você não mudar por você mesmo, que na maioria das vezes não acontece, você quer algo e você não está pronto para fazer uma mudança na sua vida, imagina você querer que outra pessoa mude por você. É difícil. Ou você aceita o outro pelo que ele é, começa a compreender o que o outro precisa, ou você vai viver numa briga constante. E não é que não é natural brigar, porque todo mundo se desentende, né? Sempre tem aquela opinião diferente. E você não precisa casar com alguém que tem as mesmas opiniões que você. Até porque seria algo muito monótono. Mas você precisa entender, primeira coisa, do que você está disposta a abrir mão para estar com alguém. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, de ter a minha profissão, de ter a minha independência financeira. Eu acho isso muito importante. Eu não me vejo uma pessoa que não trabalha. Então, eu gosto disso. Eu estaria disposta a abrir mão? Depende. Mas como assim, Kiara? Bom, como eu já trabalho em casa, mais tranquilo, se eu trabalhasse fora, por exemplo, eu estaria disposta a trabalhar em casa, mas não abrir mão totalmente, porque para mim é importante trabalhar. Então, se eu encontro uma pessoa que quer alguém que não trabalhe, tinha grandes chances de que o relacionamento começasse a dar errado. Por quê? Ou eu iria continuar trabalhando e a pessoa ia brigar porque queria que eu saísse do trabalho, ou então acabaria abrindo mão de algo que eu não queria para viver dentro de um relacionamento. E nessa segunda hipótese ainda é pior, porque eu iria me sentir insatisfeita. Então você percebe quantas coisas acontecem dentro de um relacionamento? Porque se você entra num relacionamento onde você tem algo que é muito valoroso para você e você acaba abrindo mão disso para vivenciar dentro de um relacionamento, isso tem grande chance de gerar brigas constantes. E mesmo que não gere brigas e que você vá aceitando muitas coisas, muitas questões ao longo do tempo, vai gerando uma insatisfação, porque você sente que não está servindo ao seu propósito. E qual o seu propósito? Aí você fala, cara, mas como saber qual é o meu propósito? Bom, primeiro você precisa buscar o autoconhecimento para entender qual é o seu propósito. E se você não buscar o seu autoconhecimento, você nunca vai entender qual é o seu propósito. O seu propósito, ele sempre está alinhado àquilo que te faz feliz, aquilo que te traz alegria, aquilo que você faz com leveza. Como, por exemplo, eu gosto muito de conversar, de falar, de palestrar, de explicar, de ensinar. Eu sempre gostei. Isso pra mim é muito leve. Isso pra mim é incrível. Quando eu faço uns tratamentos, os meus acompanhamentos, né, minhas mentorias psicoterapêuticas com os clientes, a gente se conecta profundamente, porque eu consigo enxergar o que está na alma deles. Isso pra mim é muito leve. Então, se você sente peso em algo que você está fazendo, talvez você esteja desviando do seu propósito. Isso também acontece nos relacionamentos, quando há os desentendimentos. Os casais, eles brigam
porque um não entende o que o outro precisa. Não tem diálogo. Se não tem diálogo, como você vai compreender o que o outro pensa, o que o outro está sentindo? Porque olha só, nós não temos a percepção, ou pelo menos a maioria de nós não temos a percepção do que o outro está realmente pensando, sentindo. Nós não temos uma bola de cristal para entender o que o outro está pensando, né? A gente pode até ter uma percepção do que o outro está sentindo, se ele está um pouquinho chateado, se ele não está. Talvez o outro esconda isso muito bem, mas você não sabe o que o outro está pensando. De repente, você imagina que o outro quer comer um bife de boi e, na verdade, está desejando comer um peixe. Então, se você não perguntar, você não vai saber. Você vai julgar de acordo com aquilo que você acredita. Nós, mulheres, temos uma questão muito de querer que o outro nos entenda, querer que o homem adivinhe o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Mas nós somos mais intuitivas, né? Porque nós temos esse feminino mais apurado, mais aguçado. Mas os homens, eles são mais racionais. Então, você pedir para ele, por exemplo, você teve ali uma discussãozinha, você se chateou, você ficou sentida com aquilo, mas depois dali, passou uns minutos, ele vai lá e começa a falar com você. E ele nem imagina por que você está chateada. Porque na cabeça dele, você tá sendo doida, né? Mas por quê? Você não conseguiu mostrar, expressar em palavras o que é que você estava sentindo. E aí você fica chateada e você acha que o teu companheiro é um grosso, é um bruto, é um matuto, sei lá o que é. Porque não consegue entender que você está chateada por causa de X situação. Nós mulheres, né, temos essa intuição, essa profundidade de entender o outro. E nós percebemos quando o homem está chateado por causa de alguma coisa. Mas eles não percebem, né? Na maioria das vezes eles nem percebem quando uma mulher está interessada neles. Tem uma dificuldade de perceber, né, de percepção. Coisa que nós mulheres não temos. Então, se você não comunica, veja bem, o homem é muito prático. Ele chega pra você, ele vai dizer o seguinte: olha só, isso não tá legal. Ah, não gostei disso. Ah, foi isso. Olha, para de fazer isso. Vai direto ao ponto. Nós mulheres não, nós fazemos assim um rodeio pra dizer o que de fato estamos pensando, o que estamos querendo. Só que nessa coisa de a gente rodear demais, né, de enfeitar demais para falar o que queríamos dizer, nós acabamos não dizendo o que gostaríamos de dizer, porque não fomos direto ao ponto, e o homem não vai entender, porque ele não entende o que está no subjetivo, ele entende com objetividade. Isso é todos os homens? Não, mas é a maioria. Então, os casais brigam porque eles não conseguem dialogar. E geralmente, quando vão dialogar no impulso das emoções. Desculpa. No impulso das emoções. E quando eles fazem isso no impulso das emoções, eles estão ali jogando coisas de anos, desenterrando o passado. Então, não há uma conversa, um diálogo ali com o intuito de resolver, mas sim de discutir mais ou de um sair vencendo. Então, qual a melhor forma de conversar? Quando vocês estão ali com os nervos à flor da pele? De maneira nenhuma. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E como ela edifica a sua casa? Ela edifica a sua casa, né, esperando um momento certo de conversar. Mas, cara, eu preciso falar, quero que você precise falar. Mas quando você está com as emoções ali alteradas, você tem grandes chances de você generalizar. E quando você generaliza, isso gera mais uma discussão, como por exemplo, olha só, tá bom, tem assim uns 5 meses que o teu companheiro te trouxe um presente, uma lembrancinha. E aí vocês começam a brigar porque você queria algo e aí você fala, mas você nunca me dá um presente. Esse nunca, você disse que você simplesmente esqueceu, você incluiu aquela vez que ele te deu, mas que você não foi importante pra você não lembrou. E aí, nisso você já gerou uma ofensa pro teu companheiro, onde ele vai perceber o seguinte, nossa, nunca, mas eu te dei um presente, não sei o que, você não valoriza o que eu faço. Aí começa a discussão em volta da não valorização, ou seja, ele faz algo por você, você falou, você generalizou, né, e aí ele entendeu que você
não valoriza. E aí ele se sente desvalorizado. E como ele se sente desvalorizado e acha que mesmo que ele faça algo por você, você não vai valorizar, ele começa a deixar de fazer algo por você. E aí que começa mais discussões no relacionamento. Então, o que precisa fazer, Kiara? Deixa as emoções, né, aquele impulso passar, e aí você conversa. E não use palavras que generalizem nunca, sempre, né, toda vez, não. Por exemplo, olha, eu gostaria que você tivesse me dado tal presente. Eu sei que você me presenteou com tal coisa e tal, mas isso é importante pra mim. Você poderia me presentear com tal coisa? Gostaria muito. Você está mostrando a importância daquele objeto ou de algo para você. Olha como muda, né? A gente chamamos essa forma de comunicação não violenta. Por quê? Porque você comunica o que você quer dizer, você consegue repassar a sua mensagem sem ofender e sem machucar o outro. Então, a maioria das brigas dos casais são por falta de comunicação ou uma comunicação que realmente tem uma finalidade de expressar, de conectar. E por isso que há um desentendimento. Também a diferença de gostos, né? A gente quer moldar o outro ao nosso gosto e não é assim. É tão mais interessante você entender que o outro tem características, tem gostos diferentes que os seus, mas que também você tem conexões. Então, que tal você, ao invés de ficar reparando naquilo que distancia vocês, começar a reparar no que comunica, no que atrai, no que liga vocês, no que conecta, né? Como, por exemplo, eu e meu marido, nós gostamos bastante, né, de sair para a natureza, gostamos de comer em restaurantes, comer comidas, né, diferentes, gostosas. Temos pontos que nos conectam, gostamos de conversar sobre a lei da atração, sobre o universo, sobre quântica. Temos uma conversa bem inteligente sobre isso, gostamos muito, passamos muito do nosso tempo conversando sobre isso. Além de conversar sobre nós, sobre nossas transformações, sobre nossas evoluções, isso nos conecta bastante, né? Só que, em contrapartida, de vez em quando ele gosta de tomar uma cervejinha. Eu não gosto de cerveja, de vez em quando eu tomo um vinhozinho. E tá tudo bem. Toda vez que ele bebe, eu bebo? Não. Mas eu vou ficar focando nas cervejinhas que ele toma ou vou começar a olhar para o ponto que nos conecta? Então, quando você muda a sua percepção, você começa a criar conexão com as pessoas ao seu redor. Isso serve para todo tipo de relacionamento. Tudo que você foca expande. Então, se você foca na insatisfação que está dentro do teu relacionamento, você vai expandir isso. Mas, Kiara, como assim? Bom, se tem alguma coisa que não está bem no teu relacionamento, você precisa buscar entender o porquê dessa insatisfação. Se essa insatisfação é em relação ao outro ou é em relação a você. Porque, de fato, o outro acaba sendo um espelho nosso. E, de fato, também, né, no relacionamento, a gente acaba sendo uma só carne e a gente reflete no outro aquilo que estamos refletindo em nós mesmos. Então, às vezes, os defeitos, as insatisfações que você coloca no outro está em você. E você não tem coragem suficiente para aceitar que isso está em você e começar a trabalhar. O ciúme é uma coisa assim muito diversificada, né? Por quê? As pessoas têm um conceito de que o ciúme é algo maravilhoso. As pessoas, elas realmente acreditam que para demonstrar amor você precisa ter ciúme. Se a pessoa não tem ciúme, a pessoa não ama. Isso foi uma crença, né, muito limitante que foi gerada em torno do amor. Porque o amor, ele é livre. Ele não tem essa questão de, né? O ciúme ele é do ego, o amor ele é da alma. Mas os amores humanos, eles estão baseados na questão do ego. E é por isso que há muitas brigas, muitos ciúmes, muita possessividade, essa questão de limitação. Essa questão de achar que o outro, que você é dono do outro e que por isso o outro não pode conversar com outras pessoas. E você acaba limitando o outro, mas limitando a si. Porque nós, como seres humanos, gostamos de nos relacionar. E eu não estou falando de relacionamentos amorosos, estou falando de relacionamentos de todos os tipos.
sejam eles, né, amizades, sociais, trabalhos. Gostamos de conversar com outras pessoas e gostamos sim de conversar com pessoas do sexo oposto. Mas sério, como assim? Porque e essa conversa, essa troca nos traz muitas informações importantes e também nos mostra que a pessoa com quem estamos é a pessoa com quem gostaríamos de estar. E o verdadeiro amor, ele reside na liberdade, onde você olha para as outras pessoas, mas você olha para a pessoa com quem você está e você fala, cara, eu fiz a escolha certa, né? Essa é a pessoa que eu gostaria de estar para o resto da minha vida. Ou pelo menos até o tempo que estejamos bem, que estejamos felizes, que ainda estejamos nos entendendo. Então, o ciúme, ele limita esse ponto. Então, quando você sente esse ciúme, né, da outra pessoa, isso traz para o seu relacionamento uma possessividade. E essa possessividade, ela acaba em discussão, em brigas, e o casal deixa de se entender. Por quê, Clara? Geralmente, quem é muito ciumento dentro de um relacionamento, ou ele está querendo acabar, né, o relacionamento, não tem coragem de sair do relacionamento e por isso limita o outro e faz de tudo para que o outro saia, ou ele tem, na maioria das vezes, né, mesmo no primeiro caso, ainda assim tem esse segundo caso, né, mesmo querendo que o outro saia, ainda sente essa questão que quem tem ciúme tem uma insegurança em si mesmo. Então, a base do ciumento é o seguinte, é não se sentir bom o suficiente, é achar que o outro é demais, ou olha para uma pessoa e fala, nossa, cara, que pessoa bonita. Por exemplo, nós mulheres, né, temos essa questão de olhar para uma mulher e ver ela com um corpo bonito, ver uma roupa bonita, né, ver uma inteligência e tudo mais. Fala, nossa, cara, que mulher bonita. E aí a gente começa a pensar que o companheiro vai se interessar por essa pessoa, porque você achou bonita. E você começa a falar, nossa, mas eu não tenho esse cabelo que fulano tem, eu não tenho o corpo que fulano tem, eu não tenho a mentalidade que fulano tem, né? E aí você começa a achar que o seu companheiro, né, o seu parceiro aí, vai começar a se interessar por outro tipo de mulher. Mas você esquece de olhar pelo motivo com o qual ele está com você. O que fez com que ele te escolhesse ao invés das outras. Então, essa insegurança está no amor próprio. Talvez você não se ame o suficiente, talvez a sua autoestima ela não esteja elevada. E talvez você não confie e não esteja segura de quem você é. Quando você está segura de quem você é, você entende que o outro está com você porque ele tem sentimentos por você. E que pode haver muitas mulheres bonitas, inteligentes, com um corpão, mas que você tem algo de especial. É esse algo de especial que você tem que chama atenção. Então, primeiro você precisa se amar, se valorizar, se achar linda, se achar inteligente, entender o que de especial você tem. E é isso que faz essa coisinha especial, que faz com que as pessoas elas se conectem a você. Sintam o seu magnetismo. Isso serve para todo tipo de relacionamento. Então, se você tem problemas de não merecimento, você acha que fulano é demais para você, você se sente insegura em relação ao seu relacionamento, você sente insegurança em relação a você. Você tem vergonha de falar, você tem vergonha de se expressar, você tem vergonha de usar tal roupa porque você acha que teu corpo é feio, ou porque não vai ficar bem em você, ou porque em situações, você precisa trabalhar o amor próprio. Quando você trabalha o amor próprio, a sua autoestima, você trabalha o seu empoderamento, os seus relacionamentos, eles tendem a ficar mais engajados, mais conectados, mais quentes e menos, né? E você, consequentemente, você acaba que tem menos brigas, porque você começa a se empoderar, a entender o que você quer e a entender também o que o outro quer. E essas brigas, elas começam a desaparecer. Então, hoje, você precisa fazer o quê? Se olhar no espelho, se amar. Quantas mulheres, ao se olhar no espelho, elas olham o reflexo de uma imagem triste, acabada, insatisfeita, destruída? Uma vida de doação para o parceiro, uma vida de negação dos seus desejos, dos seus sonhos. Quantas mulheres abriram mão de ser elas mesmas para junto com o marido conquistar algo para ele e não
eu diria assim, ênfase aos seus sonhos, aos seus projetos, se esqueceu de si mesmo. E por isso, elas sentem insegurança quanto ao futuro, porque elas acham que já não são mais necessárias. Então tá na hora de você rever seus pensamentos, sua opinião sobre si mesmo. Porque no fundo o seu relacionamento ele está refletindo o que você sente e o que o outro sente. Então, se você olha para o seu companheiro, seu marido, namorado, e olha que sente que tem ali uma insegurança em relação, você precisa investigar a causa dessa insegurança, a causa do medo, a causa do ciúme. E, cara, mas e os relacionamentos que já não estão dando certo? Tem relacionamentos que, obviamente, já estão acabados, mas que as pessoas não têm coragem de assumir que acabaram, porque chegou o fim. E, então, são duas vertentes. Mas eu vou trazer aqui outros vídeos que a gente vai continuar falando nessa linha de pensamento, né? Hoje eu quis falar sobre os desentendimentos. E eu vou trazer outros vídeos aqui para falar sobre a mentalidade da mulher, a mentalidade do homem, né? Como seus pais influenciam no seu relacionamento. E vamos trabalhar tudo isso com vocês aqui. Mas comece a se olhar, comece a se aceitar, comece a se amar. E principalmente, não haja no calor das emoções. Comece a entender como você pode comunicar o que você sente de forma passiva, de forma que o outro entenda. E de forma direta também, né? Porque não adianta a gente ficar rodeando e não conseguir passar informação. Fale o que você sente, mas não brigue ao falar o que você sente. Porque quando você briga, você perde, você altera a voz, você grita e você perde a razão. Então a razão ela não reside na loucura, mas ela reside na sensatez e na sabedoria. Então se você gostou desse vídeo, você curte, você comenta, né? Você aproveita e me segue nas redes sociais, vou deixar o link aqui. E se você quiser agendar o seu acompanhamento pra gente analisar aí a sua situação, te ajudar aí a trabalhar as questões dentro do teu relacionamento, da tua vida pessoal, você também tem o link aqui na descrição. É só entrar em contato e consultar a minha agenda. Gratidão!